Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa do PH. Nós que agora em 2023 estamos funcionando aqui, gravando os nossos vídeos nos estúdios da Estação I, nosso parceiro que nos coloca num estúdio de qualidade profissional. Como vocês estão vendo, a ambiência é muito boa e hoje nós estamos recebendo um convidado especial. Sexta-feira é o dia da gente trazer um convidado. Hoje, professor Jonatas de Barros Nunes, professor de Física, meu companheiro de Academia de Ciências do Piauí. Seja bem-vindo, professor Jonatas Nunes. Vamos bater aqui um papo, uma conversa que não é conversa mole, mas é uma conversa sobre ciência. Vamos falar um pouquinho a respeito de política, falar de educação. Professor Jonatas, que foi reitor da Universidade Estadual do Piauí, a universidade onde eu atualmente ministro aula, foi inclusive secretário de Estado da Educação do Piauí. Convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação, compartilhe os nossos vídeos, assim você ajuda a distribuir vídeos que tenham conhecimento, ciência e que trazem informações de base sólida e confiáveis. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia. Sou professor universitário também. Vamos então falar com o professor Jonatas Nunes. Professor Jonatas, seja bem-vindo aqui ao Conversa do PH. É uma honra recebê-lo aqui, para mim um prazer muito grande. Boa tarde, Paulo Henrique. Creia da minha satisfação de estar aqui agora, nesse momento agradável, acompanhando o seu trabalho e verificando também a seriedade com que ele é feito. Aqui o negócio tá arrochado, tá? Muito bom, muito bom. Professor Jonatas Nunes, gente, ele é uma pessoa que dispensa qualquer comentário aqui no Piauí, no Brasil, pela trajetória de vida que ele tem. O senhor é de Floriano ou é ali de Jerumenha? Eu diria dos dois, né? Dos dois, né? Eu nasci em um e fui morar no outro, né? Nasceu em Jerumenha? Eu nasci filho de Jerumenha. Na época era Jerumenha, pertencia ao termo de Jerumenha. Uhum. Mas hoje eu nasci numa localidade que ainda hoje, Paulo Henrique, de certa forma, é assim um lugar um pouco perdido, escondido da civilização, né? Um lugar chamado, era Puçá, né? Mas aí há uns 20 anos atrás, isso acabou descobrindo que, apesar de ser um lugar tão escondido, mas era formado por uns baixões muito bons para fixar uma boa parte de pessoas que queiram ali viver uma vida boa, agradável e com terras para plantar, terras de alto teor nutritivo, né? Então, mas de lá eu nasci nesse local, né? Esse local, inclusive, depois veio a ser, e é atualmente, um assentamento do INCRA, porque a gente ofereceu há 20 anos atrás, achou que, tendo saído dali, aquelas pessoas que lá ficaram, seria conveniente, assim, uma proteção pública, uma proteção do poder público, no sentido de desenvolver aquela região. Então hoje virou um assentamento do INCRA. Então hoje é um assentamento do INCRA. Hoje, mas mudou um pouco o nome de Puçá para se chamar Chupeiro, né? Uhum. Esse povoado é um povoado que está em franco progresso, mas hoje pertence ao município de Eliseu Martins. Já é Eliseu Martins. Mas mesmo de Eliseu ele é distante, né? Ele fica a 24 quilômetros de Eliseu Martins. E ainda hoje é um local de difícil acesso, de certa forma. E de lá o senhor, então, se sentiu instigado a ir a Floriano para estudar? De lá, com 6 meses de nascido, minha mãe sugeriu ao meu pai que ali não era um lugar, porque os meninos jamais teriam estudo ali, não haveria. Daí, pelo menos para as cercanias de Floriano, né? Então nós fomos para lá, eu tinha 6 meses, e então meus primeiros 16 anos de vida foram a família em Floriano. Né? Em Floriano. E a vinda para Teresina? A vinda para Teresina, minha mãe arranjou uma forma de um estudo gratuito, porque meus pais tinham uma condição, assim, eram pobres, né? Então eles conseguiram, minha mãe conseguiu, com o reitor do seminário à época, que era lá de Picos, o reitor, conseguiu um estudo gratuito para mim no seminário.
oficialmente para ser padre, né? Isso, se possível, fosse, né? Então o senhor quase vira padre. Eu estudei lá, alegando que queria, tinha vontade de estudar para ser padre, né? Mas fiquei 4 anos, né? E depois, com a saída, meus pais, então, se mudaram em definitivo de Floriano para Teresina. Para Teresina. Né? São quantos irmãos? Nós somos 10 irmãos. 10 irmãos. O senhor é o mais velho, o mais novo? Do meio. O do meio, né? Do meio, né? Bom, e aí aqui em Teresina, o senhor resolveu enveredar, ao invés no seminário, foi para a universidade. Não, aqui em Teresina, eu, a garoto, aos 16 anos, 17 anos, eu estava cursando o primeiro ano do liceu. Liceu Piauiense. No Liceu Piauiense. E lá um colega, como ele via que eu tirava notas boas, e quando chegou no fim do ano, ele disse assim, isso no primeiro ano do liceu, né? Eles tinham botado o apelido em mim de Padre Rei, né? Descobriram que eu tirava aquelas notas boas, devia ter sido pelo fato de eu ter sido seminarista. Né? Então, esse Padre Rei vai ter concurso para o Exército, rapaz, se você for, você passa. Viu? Mas era escola de cadetes ou já era a AMAN? Preparatória de cadetes, que era em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, né? Tá. E também tinha um colégio militar no Rio de Janeiro, né? Então, eu não sabia nem o que era isso, né? Mas quando cheguei em casa, falei para a mamãe, e o fato é que mamãe mostrou que era uma coisa boa. A gente fez, eu fui com o irmão, outro irmão, nós fomos para a Escola Preparatória de Cadetes, né? Em Fortaleza, e logo depois para a AMAN, né? Para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então, o senhor, depois dessa trajetória de Floriano para Teresina, terminou, então, depois do liceu, indo para a AMAN. Para a AMAN, e depois fiquei ainda permaneci no Exército até o posto de capitão, né? Então, capitão do Exército. Como capitão do Exército. Agora, existe um relato num livro que o senhor escreveu, que eu vou pedir até o Gilberto para puxar aqui o slide desse livro, né? Que relata o golpe militar de 64, né? O senhor, então, na época do golpe militar, pode passar, Gilberto, é o outro, tem um slide, esse, né? Que é 1964, né? O DNA da conspiração. Então, na época do golpe de 64, o senhor estava capitão do Exército e vivenciou o golpe por dentro. Eu servia na Vila Militar e, na verdade, o povão não sabe exatamente o que houve, né? Eu estava lá, de certa forma vi, não posso dizer que vi tudo, mas sobrevivi muita coisa. Né? Muita, né? Então, na verdade, no dia 31 de março, houve aquele movimento lá em Juiz de Fora, do general Mourão Filho, e eu estava já com 5 anos, eu era instrutor, eu como tenente, fui escolhido para ser instrutor da Escola de Material Bélico do Exército, que era na Vila Militar, né? Certo. Então, quando aconteceu aquele 31 de março, eu estava lá, vamos dizer assim, no olho do furacão, né? Certo. A minha posição era conhecida do comandante, também de quase todos os oficiais, né? Eu divergia de qualquer processo de deposição ilegal do presidente João Goulart. Só seria possível através do impeachment, no meu entendimento, já na época, né? Então, essa foi minha posição. De certa forma, se voltasse atrás no tempo, nunca vi, não tenho nenhum arrependimento, faria do mesmo jeito. E claro que eu paguei um alto preço por isso, porque apesar de eu ser contra, eu não fiz nada, assim, vamos dizer, para impedir o João Goulart de ser deposto. Eu não peguei em arma, não peguei em nada, não tramei. Mas mesmo assim, até o meu comandante, ele gostava muito de mim, ele me chamou lá e explicou, disse, rapaz, não houve jeito, Jonathan, de impedir você de ser reformado. Eu fui reformado 6 meses depois, já dentro do regime militar. 6 meses depois, no apagar das luzes do ato institucional. Ou seja, houve o golpe militar com o ato institucional número 1, se não me engano. Foi, número 1. E logo depois o senhor foi reformado do Não, Exército. 6 meses, dia 7 de outubro, 6 meses depois.
eu estava até à noite em casa, jantando, e naquele tempo era comum a gente ligar o rádio, não tinha A televisão. Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Aí sai o presidente da República e como chefe supremo do comando da Revolução, resolve reformar no posto que se encontram os oficiais, papapá, diz vários nomes, é Jonathan de Barros Nunes. Apareceu. Aí foi um susto. Foi um susto, foi um susto. E o senhor chegou a ser preso depois? Eu fui preso depois, já em Brasília, porque isso foi no Rio, né? Foi no Rio, certo. E um irmão meu me convidou para ir morar em Brasília, lá tinha possibilidade de... Já reformado, né? Já reformado, né? Então fui lá e estava lá, quando um dia à tarde, aliás, exatamente no dia 25 de março, dois agentes da repressão chegaram no meu apartamento, onde eu estava, e perguntaram se eu era o capitão, né? Eram educados, né? E disseram que tinha ordem para me levar preso. Né? Então eu fui preso e fui levado depois para o batalhão de polícia do Exército. De lá me levaram 2 dias depois para o Rio de Janeiro. Aí foi que eu fui ver que a minha prisão nada tinha propriamente com o Exército. Era o pessoal da Aeronáutica. Serviço secreto da Aeronáutica, e da Marinha. Uhum. E da Marinha. Ou seja, o Exército não estava envolvido. Não, o Exército estava nem sabendo. Uhum. Pelo menos até onde eu sei, não estava. Então, tanto que eu de lá, eu fiquei 8 dias preso, de lá eu fui retirado à noite por um major fardado que entrou no quartel da Aeronáutica e me retirou. Um major do Exército? Um major do Exército. Isso por causa, aí que entra... O Exército é um lugar de muita... onde o espírito de corpo, camaradagem, existe, né? Então, houve 2 colegas meus, da AMAN, que eram do lado do regimental, mas eram amigos, né? Eles conseguiram a minha... Eles souberam da sua prisão? Souberam que eu ia ser levado por agentes da repressão, ligado à Aeronáutica e à Marinha, ia ser levado para lugar ignorado, que eles não sabiam. Ignorado no sentido de que eles não sabiam o que era. Não sabia o que era. E também não tinha como prever o destino do senhor nesse lugar. Então, devo a esses amigos do Exército terem me retirado. Também depois disso, nunca mais me aconteceu nada. Nada. Embora eu sentisse claramente que eu era vigiado. Aliás, o meu comandante disse para mim, disse, olha, o que eu noto é o seguinte, é que você, por razões que eu desconheço, você é vigiado. Ou seja, monitorado o tempo todo. Monitorado, inclusive durante meu tempo na Inglaterra. Tá. Até lá eu descobri isso. Então, aí depois que o senhor saiu da prisão, esse grupo de amigos age em conjunto para lhe tirar da prisão. Foi. Veio logo em seguida a ida à Inglaterra? Ou... Não, eu notei que eu tinha que veja bem, eu fui reformado aí com um salário bem pequenininho, proporcional ao tempo de serviço. Casado já? Casado, tinha casado. O negócio de vou ter que arranjar, vou ter que ter outra vida, né? Não pode ficar parado. Uhum. E me ocorreu então seguir o curso de física, porque eu sou oficial de artilharia. A artilharia mexe muito com física, balística, o movimento dos projéteis no ar, projéteis no vácuo, entendeu? Canhão, o estudo dessas armas de canhão, obuses, pistolas, revólver. O seu encantamento pela física nasceu aí? Nasceu por isso, quase que um estado de necessidade. Agora que eu estou reformado no Exército, eu vou ter que me virar, o que eu vou fazer? Então eu vou estudar física. Eu já vinha estudando quando estava no Exército, então vou continuar. Aí fiz o vestibular, passei, e me bacharelei em física. Em Brasília? Em Brasília, engrenei o mestrado ao mesmo tempo, já engrenei o mestrado. Em 69, eu consegui, fui aceito para fazer o doutorado na Universidade de Londres, no King's College da Universidade de Londres, por o meu orientador, professor Clive Kilmister, né? 1969. 69, em agosto de 69, teve até um detalhe, olha, essas coisas realmente faz muito tempo, mas há uns detalhes que a gente não esquece. Não esquece, né?
Eu me lembro que para sair do Brasil, eu fiquei preocupado. Eu disse, será que vão me deixar eu sair do aeroporto? Né? Porque naquele tempo tinha esse problema. Se tu ia preso no aeroporto, saía, não saía, entendeu? Aí eu procurei um colega também do Exército, que eu me declino aqui de dar o nome, ainda hoje, eu não gosto. Eu procurei um amigo do Exército e ele foi muito solícito, apesar dele ser do lado da situação militar reinante, ele tomou providência e não me aconteceu nada no aeroporto. O senhor embarcou com a esposa? Não, tem mais esse detalhe. Eu fui sem a esposa e eu já tinha uma filha, uma garotinha de 4 anos. Então, embarcaram 3 meses depois, quase 3 meses. E houve esse detalhe, que ela, quando foi embarcar, é que foi uma confusão grande. Né? Porque, por coincidência e também por ingenuidade dela, ela tinha levado até, assim, os talheres, assim, porque a gente ia ter que morar numa casa, ia ter que ter talheres, essas coisas. E deu uma confusão danada, mas no fim não houve, deixaram ela viajar. Embarcar. Né? Levou os talheres? Levou os talheres. Mas foi uma confusão grande. Gente, ela estranhou, né, esse negócio. Gente, olha, em 1969, quando o professor Jonatas Nunes estava embarcando para fazer o doutorado em Londres, era o ano que eu nasci, professor. Nasci em maio de 69. O senhor embarcou em agosto de 69. Agosto de 69. Né? E a experiência em Londres, então, o senhor foi aprofundar os estudos de física. Foi. Lá coisas assim extremamente importantes na minha vida, porque o destino realmente é imprevisível, né? Aparecem coisas boas, muito boas, também coisas assim menores, mas no caso em Londres foi um tempo assim extremamente interessante na minha vida, e a oportunidade, não digo rara, raríssima. Você imagina que eu tive a felicidade e a sorte, seu destino, de ter tido como professores pessoas cientistas de altíssimo gabarito. Na época até que eles não eram, alguns já eram bem conhecidos, outros ainda nem tanto, né? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, o professor meu, Abdo Salam, que ele dava seminários para a gente, isso era de 69 a 73, e em 79, quando eu venho lecionar, ser professor aqui da Federal do Piauí, atendendo um convite do professor Camilo Filho, que era o reitor na época, chego aqui em 79, estava com uns 6 meses, 8 meses, e aí tomo conhecimento que meu professor era o Prêmio Nobel de Física daquele ano. O professor Abdo Salam. Isso é uma alegria imensa. Ali a ciência era assim, bem efervescente, né? Efervescente. E lá a gente respira. O King's College, eu fui fazer doutorado em física teórica na área de relatividade. Física relativística, que é muito ligada também ao estudo de energia nuclear, partículas. Então, professores como o professor Roger Penrose é um gênio. O Hawking foi seminarista da gente. Ele tive que assistir, para a alegria minha, vários. Embora eu deva aqui confessar que realmente, já na época, ele era tetraplégico. Ele era uma cadeira de rodas. E uma das imagens mais incríveis que eu guardo na mente na hora do seminário do Hawking, ele já vive numa cadeira de roda. E o inglês, aquela história de dizer que o inglês é muito pontual, é verdade. Quando batia 18 horas, abria a porta e aquela cadeira de roda era quem? O Roger Penrose empurrando a cadeira. Do Stephen Hawking. Um gênio empurrando a cadeira de outro gênio, rapaz. Entendeu? São com imagens que ficam. Marcantes, né? Marcantes. E o senhor teve o privilégio de conviver. Tive o privilégio. E mais ainda, o privilégio de anos depois, agora 2 anos atrás, ver o meu
saudoso professor Penrose, da disciplina de grupos de estudo de espinos e espinores. Ele era o catedrático desse assunto. Então, aí ele foi prêmio Nobel agora, há 2 anos atrás. Fiquei maravilhado, porque realmente ele era um gênio, eu sempre achei, né? Agora, mesmo com todas essas alegrias que a gente tem, Paulo, eu notava que eu era vigiado. Sabe por quê? O que eu fiquei realmente assim, até certo ponto, desapontado. Em 73, quando eu voltei para o Brasil, quando eu peguei o avião, à noite, 10 para 11 da noite, o avião, quando eu lá no aeroporto de Heathrow, eu não sei o que diabo que houve, que o fato é o seguinte, é que eu entreguei a bagagem, despachei a bagagem, essa coisa toda, mas eu tinha bagagem de mão, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, Pois bem, rapaz, lá pelas tantas começou a ver um negócio, caminha para cá, caminha para lá, funcionário assim, do aeroporto passando por perto de mim, né? E olhando atravessado. Aí lá pelas tantas, um funcionário lá chegou para mim e disse: o senhor vai me desculpar, mas eu tenho ordens para lhe revistar. Achei aquilo estranho na presença de tanta gente. Primeira vez na minha vida. No aeroporto internacional de Heathrow. No aeroporto de Heathrow. Me revistar. Não perguntei para quê, porque eu ficava sabendo. Eu acho que alguém do SNI, essa coisa, deve ter entrado em contato. Assim, só, olha, essa pessoa é uma pessoa assim contra o regime, devem revistar essa pessoa, entendeu? Então, esses fatos, tem o lado bom da vida e também os lados desabonadores, assim, que incríveis, né? Mas eu acho assim que... E outra, quando cheguei no Rio de Janeiro, eu fui retirado da fila do aeroporto. Eu fiquei até preocupado na hora. Ou seja, estava vigiado mesmo. Vigiado. Fui retirado da fila. Um sujeito chegou assim, veio assim de... Estava aqui a fila, né? Da fila da alfândega, né? Isso. Do aeroporto. Veio de lá, de longe, assim, se aproximando, chegou aqui. Você, por obséquio, me acompanhe. Só isso. É tanto que eu pedi a uma senhora que estava perto, com quem eu vinha conversando, que era daqui do Ceará. A mãe do senador Gereissati, que estava. Eu deixei meus pertences de mão, né, com ela. Até eu voltar, não sabia que... Aí fui lá, né, essa coisa toda. Mas nessa sua trajetória do Piauí para Londres, culminando com um doutorado, talvez a época na universidade de maior referência, que reunia as mentes mais brilhantes da física e que certamente contribuiu bastante para a sua formação, né? Houve um episódio também familiar, salvo engano, que foi o nascimento de um filho na Inglaterra. Foi, é verdade. Então foi um tempo para nós assim, maravilhoso, inclusive nesse particular, porque eu pensava assim, rapaz, um tempo tão bom esse que a gente está aqui na Inglaterra, assim, entendeu? Teve ter um filho, né? E então esse filho nasceu, foi um dos momentos assim mais felizes da minha vida. Eu me lembro eu indo com a minha filha menor buscar a criança no dia lá, e foi uma coisa, foi realmente sensacional, né? Londres para mim, eu digo por isso que Londres é a minha segunda pátria, né? A Inglaterra é a minha segunda pátria, né? Eu devo tudo, grande parte do que consegui na vida, assim, ao meu tempo de Londres. Entendeu? E esse filho do professor Jonatas Nunes, tempos depois, tornou-se meu amigo, Jonathan Nunes, professor também da Universidade Estadual, hoje consultor do Senado da República, concursado, uma mente tão brilhante quanto a do pai. Ou seja, inteligência genética, engenheiro do Senado. Né? Só tem um defeito para mim. É um flamenguista danado, né? Realmente. Eu nunca fui assim de negócio de futebol. Sempre Copa do Mundo eu acompanho, mas fora isso, eu nunca fui assim tão aficionado por futebol, no caso do Flamengo, como o meu filho. Mas aí na sua volta, ali em 73, 74, volta ao Brasil, ingressa na Universidade Federal do Piauí, eu que inclusive fui aluno do professor
na disciplina de Física para Ciências Biomédicas em 1988, né? E o professor então volta para cá e depois dá uma enorme contribuição, que é a expansão da Universidade Estadual do Piauí, a UESP. O senhor, naquela época, acumulou a função de secretário de Educação e reitor da universidade, não foi? Eu fui secretário, acumulei a Secretaria de Educação com o cargo de reitor, né? Na verdade, o que houve, quando eu fui sondado para ser reitor, eu fiquei assim, Paulo Henrique, porque eu já vi tantas pessoas que eu conheço, que assumem reitoria, essa coisa, assim, como se fosse um cargo de confiança, assim, assume essa coisa toda, que bom, é uma promoção na vida acadêmica, né, essa coisa toda. Mas houve algo comigo durante o regime militar, né? Quando eu voltei do Brasil, veio assim aquela, não digo perseguição, mas eu fui impedido de trabalhar em qualquer universidade federal. A UNB propôs a minha contratação na hora que eu cheguei em Brasília. Essa contratação nunca saiu. Por quê? Porque tinha que ter a aprovação do SNI. E eu, inclusive, fui um dia convidado a ir lá no MEC, no Ministério da Educação, na DSI, Diretoria de Segurança e Informação. Sabe o que houve? O que estava havendo? Aí, me lembro até que um coronel de nome, parece que Alexandrino, virou-se para mim e disse, olha, é o seguinte, o reitor de lá da UNB quer que eu preencha uma ficha aqui dizendo que o senhor não foi punido pela Revolução. Eu posso dizer? Não posso. Se ele quiser, ele que nomeie. Mas eu não posso deixar de dizer, e o que nunca saiu. Né? Resultado, depois fui contratado na Federal Rural do Rio de Janeiro, fui trabalhar, fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Quando estava com 2 anos lá, 75, 76, veio a ordem do comandante da Vila Militar, na época, general Reinaldo Melo de Almeida, para o Ministério da Educação, dizendo que eu tinha que, solicitando minha exoneração. E foi exonerado. E fui exonerado. Tanto que, por conta disso, isso foi deu uma celeuma no Rio, na época, no meio científico, e eu, por conta disso, o reitor da PUC do Rio, que não me conhecia, e eu não conhecia ele também, o padre João McDowell, me manda uma carta, um ofício, me convidando para eu ser professor, também no cargo de professor associado lá da PUC do Rio. É tanto que eu fiquei um ano, em 77 eu fiquei o ano todo na PUC do Rio. Por conta disso, porque ficou todo mundo, mas que absurdo um negócio desse, entendeu? Então, eu vim para aqui, Paulo Rico, aproveitando até aqui em 79, não, mas só porque o ato institucional, os atos foram extintos, né? Não fosse dia 30 isso, né? de dezembro de 78, né? E então, em 79, não havia mais restrição. Mas eu já escabriado, disse, menino, eu vou para o Piauí, pelo menos lá, eu fico mais escondido. Porque eu não vou agora ficar depois, daqui a pouco vem de novo uma confusão, né, entendeu? E aí, ao chegar aqui... Não, aqui nunca. A partir da extinção dos atos institucionais, eu nunca mais fui molestado nesse aspecto. A sua chegada aqui também despertou a atenção de de Camilo, né, que é o pai do Charles Camilo da Silveira, né? Que foi quem lhe convidou para ir me convidou. À Universidade Federal. Com a extinção dos atos institucionais, o professor Camilo me convidou para eu trabalhar aqui na Federal. Por isso que eu vim, entendeu? Certo. E como se deu a sua chegada à UESP, na reitoria da UESP? Porque assim, gente, o que eu quero colocar aqui nesse momento da nossa conversa é que a UESP passou por um processo de expansão muito grande. A Universidade Estadual ela foi inicialmente pensada para formar professores leigos, que no Piauí tinham muitos, né? Mas era uma universidade acanhada, e foi na sua gestão o grande salto que a universidade deu, né?
É verdade. Agora, na verdade, tem um pequeno detalhe aí nessa história. Isso é o destino, né? Eu proibido de trabalhar, porque eu nunca fui olhar realmente. Mas que no ato institucional, tem um ato institucional aí, que na época dizia o seguinte: quem for atingido por ato institucional não pode trabalhar na Universidade Federal, Universidade Pública. Uhum. Então, por conta disso, eu fui exonerado lá no Rio de Janeiro. Certo. E não foi aceito na UNB. Ocorre que professores, colegas nossos, ao tomarem conhecimento disso, então em 73, eu impedido de trabalhar na UNB, uma professora lá de Brasília, que trabalhava no MEC, mas senão ela é de Juiz de Fora, era uma professora muito simpática, Vitória, o nome dela. Eu fui dar umas aulas no CEUB e um dia de sábado ela foi lá, abriu a porta, eu estava até dando aula, até de estatística na época, na hora, e ela me chamou assim e disse: professor, vai ser constituído na próxima semana um grupo ministerial de avaliação do sistema universitário brasileiro, para ver como é que ele está, assim, se a reforma está sendo cumprida, se não está. Era um dos cargos mais, assim, significativos que eu ocupei na minha vida, porque isso me pôs em contato com todo o sistema universitário do país, todo. Tá, todo. entendi. Então eu fui designado, ela foi me perguntar se ela podia indicar meu nome. Rapaz, pode. Pode acontecer, eles não aceitaram. Uhum. Pois ela indicou, o ministro aceitou, e saiu minha nomeação para gerente desse grupo de trabalho ministerial. Perfeito. Então, eu fiquei 2 anos, 73, 74, no Ministério da Educação, exercendo esse altíssimo cargo, mas não era universidade, porque eu não estava trabalhando, né? Dentro da universidade, era só avaliando, verificando todo o sistema de currículos das universidades federais somente. Pois bem, então isso me deu um conhecimento do sistema universitário brasileiro. Muito grande, né? E eu conhecia um pouco o sistema universitário inglês, que aproveitei os 4 anos lá. Eu tive na Bélgica, tive na Alemanha, tive na França. Eu adquiri um conhecimento razoável como era o sistema universitário lá. Então, anos depois, já agora em 94, o governador Moraes Souza, o governador Mão Santa... Famoso Mão Santa. Famoso Mão Santa, ele me chamou um dia lá na FIEP, Federação, toma posse. Ali do lado do Albertão. Do lado do Albertão. Ele chegou lá um dia de tarde e disse assim: olha, professor Jonas, ele me chamou Jonas, professor Jonas, olha, é o seguinte, o senhor é que devia estar aqui no meu lugar. Mas a verdade é essa, o senhor vai ser meu reitor. Daquele jeito. Muito obrigado, eu aceito, tudo bem, ficar certo o que eu puder fazer. Mas aí eu fui pensar, rapaz, eu já sabia o que era ser reitor. Agora dizia, então comecei a fazer essa pergunta na época: mas para você reitor da UES, para quê? Fazer o quê? Ser apenas um reitor a mais? Uhum. Não. Aí comecei a esboçar uma série de ideias que teria que, de alguma forma... E aí que eu me lembrei, inclusive, quando eu chego na UESP, quem assumiu o cargo lá, os 2 primeiros meses, tem um dia da semana que o funcionário lá do setor de finanças, setor financeiro, ia lá mostrar as contas da UESP, dia de segunda-feira. Uhum. Aí, quando eu olhava, tinha uma conta com R$1.000, uma outra tinha R$300. Eu disse, um negócio não vai para frente nunca. Aí eu me lembrei na época, assim, até de uma passagem curiosa da vida de Napoleão Bonaparte. Napoleão, vitorioso em tantas batalhas, e no meio por fim começou aqui e ali, tem uma derrota, uma coisa. Ele reuniu o Estado-Maior e disse, rapaz, o que está havendo? Fomos vitoriosos, então. O que começou agora? Diz que um ajudante de ordem, um dos assessores dele, disse, Marechal, faltando dinheiro. Diz que a reação de Napoleão foi imediata. Pois então, nós estamos perdidos. Porque o dinheiro é o nervo da guerra. E assim, o dinheiro é o nervo de nada, nenhuma instituição pode se viabilizar sem equacionar o seu funcionamento.
Aí o senhor vendo aquelas continhas aquelas miúdas. continhas, eu digo, eu tive que, uma das maiores criatividades que a gente teve que construir dentro da UESP, conseguir recurso num estado desse. Num estado desse. Aí o que eu fui descobrir o seguinte, que o governo iria fazer a sua parte, o governo do estado. Mas e as prefeituras, e a sociedade, entendeu? Então nós conseguimos realmente na época, e teve fatos assim interessantes, muito interessantes, que até a gente ria depois, né? Porque, veja bem, quando a gente conseguiu fazer convênio com os 200 e tantos municípios do estado, Paulo Henrique, ainda tinha que descobrir a forma de fazer com que a contribuição financeira da prefeitura não atrasasse, porque senão senão gerava o caos, né? E como, rapaz? Como é que vai pegar um prefeito lá a 900 quilômetros de distância, essa coisa toda? Nós conseguimos uma forma que o dinheiro caía automaticamente na conta. Um artifício financeiro. Um artifício financeiro junto da PPM com o Banco do Brasil pelo meio. E então o fato é que a UESP, um dos grandes segredos, é que a UESP conseguiu se viabilizar financeiramente, Paulo. E expandiu bastante, né? O UESP, eu sou muito franco para lhe dizer, a UESP, quando a gente era reitor, depois de 2 anos em diante, com 2 primeiros anos foi aquela dificuldade toda, mas exatamente quando a UESP viabilizou financeiramente, a gente nadava em dinheiro, rapaz. Ou seja, tinha um recurso para poder implementar a expansão. Né? Como é que a gente vai desenvolver, expandir uma instituição universitária? Olha, quando nós chegamos lá, Paulo Henrique, a UESP, tinha 2.000 e poucos alunos. 2.000 e poucos alunos. 2.000 e poucos. 6, 7 anos depois, com um pouco mais de 40.000 alunos. Verdade. A UESP expandiu no estado todo. Isso democratizou o acesso ao ensino superior. A democratização, né, das oportunidades educacionais, porque eu me lembro de ter lido alguma época um documento da União Europeia dizendo o seguinte: onde existia uma comunidade de 50 mil habitantes, deve ter um sistema universitário. Então, se você pensar lá, nós estamos em Curimatá tem Paranaguá, tem Avelino Lopes, tem... então, aquelas cidades todas ali em volta, Morro Cabeça no Tempo, quando junta tudo, já dá mais de 50 mil. Então, esse é o segredo da expansão. Ou seja, eram núcleos universitários. Em torno de... Alguns lugares tivemos que instituir campus permanentes. Certo. Então, isso foi uma expansão com tanta força. Eu me lembro. Que acabou expandindo para os estados vizinhos. Chegou à Bahia? Nós recebíamos... na Bahia, nós tínhamos 18 cidades da Bahia conveniadas com a UESP. Aqui no Maranhão, 58 cidades do Maranhão, algumas de Pernambuco, e do Tocantins uma, só Lizarda. E aqui no Ceará também. Ou seja, a UESP, então, nessa época, ela, além de promover o acesso de piauienses ao ensino superior, de amigos de outros estados vizinhos também. Olha, a coisa foi de um jeito, a expansão foi feita com tanta força. A educação é uma coisa interessante. Quando ela adquire tração, massa, ela se torna uma ação de massa, não há quem peça. Ela vai de qualquer jeito, entendeu? Tanto que eu me lembro, passagem assim curiosa, quando nós expandimos, criamos vários núcleos, 18 núcleos universitários no Maranhão, 18. Eu me lembro que um deles, sabe onde foi? Em Alto Parnaíba, já no extremo sul. No sul do Maranhão, né? E quando eu fui lá, fiquei lá, a prefeita, a doutora Raimundinha, que chamaram. Quando nós fomos lá inaugurar, a Raimundinha disse assim: reitor, olha, teve aqui a semana passada a nossa governadora.
Rosiana Sarney. E quando eu falei para ela que a UESP estava chegando aqui, ela se espantou, se disse, a UESP chegou aqui. E a UEMA não. A UESP chegou até aqui. Mas o segredo disso, Paulo, por exemplo, muita gente perguntava, mas por que no Maranhão? É por isso, na verdade, os professores desses estados, professores das universidades, não foram, vamos dizer assim, não houve uma conversa séria com eles no sentido dessa expansão. Aqui no Piauí houve. Os professores aqui no Piauí, essa vaga humana de docentes saindo, isso é uma das coisas mais incríveis que eu guardei. Aqueles professores todos, eles iam com a maior boa vontade de sair daqui para ir lecionar em Curimatá. E certamente, muito provavelmente, a sua experiência de vida de ter saído ali de Floriano para buscar estudo em Teresina também lhe inspirou a dar oportunidade a outras pessoas. Com certeza. Em meu tempo de deputado federal, eu procurei conhecer o Piauí na palma da mão. No Piauí todo, eu conheço das 224 cidades do Piauí, 220 eu conheço de ter estado lá, conversado, pernoitado, passado. Então isso me deu um conhecimento. Quantas professoras, rapaz, Paulo Henrique, na década de 80, assim, leigas, professor leigo. Muitos. Gente querendo estudar e não tinha como. Não tinha como. Como? Fazer como? Eu vou só me permitir me dar como exemplo. Eu entrei na Universidade Federal em 1987. E naquela época, eu sou de Campo Maior, a única opção que eu tinha para fazer curso superior era a Universidade Federal do Piauí, né? Ou seja, a UESP estava ali, na época era a FADEP, estava ali engateando, né? E eu queria fazer o curso de odontologia e terminei vindo para a Universidade Federal. Ou seja, hoje a gente tem cursos pulverizados e a UESP, sem dúvida alguma, foi esse marco, né? E houve essas coisas, há muitos quiprocós, muitos problemas, mas a gente, exatamente, como diz, quando a educação se transforma numa ação de massa, não há força humana que detenha. Eu me lembro que na época, quando a gente chegou na UESP, Paulo Henrique, havia aquela ideia de alguns professores da própria UESP, no sentido de não querer que a UESP expandisse. Sob a alegação de que a própria filosofia da criação da FADEP era uma instituição voltada somente para o fator pedagógico. Formação de professores. Formação de professores. Mas, rapaz, isso aí é um negócio simples. Se aqui é a universidade, o nome por si já diz. Universidade. É o universo do conhecimento, entendeu? Então, a UESP, mas alguma coisa ficou para ser feito, Paulo Henrique. Ficou. E como ficou? A forma como a gente foi, quando eu saí da UESP, houve aquela reviravolta, né, no governo, certo. Que o Mão Santa foi deposto e entrou o governador Hugo Napoleão. Aquilo acabou acarretando a minha inevitável saída da UESP. Isso é que me deixou martelando, assim, porque havia ainda uma série de ações a serem implementadas. Algumas ações, algumas estavam em pleno andamento, como, por exemplo, a Faculdade de Engenharia da UESP. A gente já tinha conseguido com a Federação das Indústrias do Estado do Piauí, o Antônio José Moraes Souza, que era irmão do governador Monsanto, nós tínhamos conseguido com ele esse prédio ali na Avenida Petrônio Portela, descendo ali da ponte, vai para o oeste, aquelas instalações ali ia ser a Faculdade de Engenharia. A gente já tinha conseguido. Com aquele movimento todo da minha saída da UESP, isso morreu. E aquilo hoje está virando uma escola do Senai, por sinal, ligada à FIEP. Exato. Então, isso eu fiquei assim, porque todos que eu passo ali me lembram, rapaz, muito pouco a gente não conseguiu isso. Agora, mas tem mais. Nós já estávamos marcando a audiência, Paulo Henrique, em Brasília, com a Embaixada de Angola
de Moçambique e da Guiné-Bissau. Países africanos de língua portuguesa, né? A UESP ia se expandir para a África nesses 3 países. Aham. A UESP tinha realizado aqui 2 anos antes, não sei se você lembra disso, o Congresso Internacional de Centros Acadêmicos dos países de língua portuguesa. Então veio acadêmicos de Angola, Moçambique, de Moçambique, veio também da Nigéria, e, rapaz, de vários lugares da África. Foi uma época memorável aqui, porque esse congresso internacional aconteceu aqui no Rio Puti Hotel, né? Entendeu? Uma época saudosa, né? Então a gente estava já entrando em contato para agendar isso. Morreu. Outra coisa, nós tínhamos assinado o convênio, a gente conseguiu trazer aqui para visitar o UESP o reitor da Universidade de Coimbra. Mas assinamos solenemente, inclusive na presença do governador, esse convênio. Que eu saiba, esse convênio nunca entrou em prática. E o senhor também passou, nesse período que foi reitor da UESP, né? Então vê só a trajetória do professor Jonatas, né? A pessoa que vem do interior do Piauí, passa pela capital, entra no Exército, é reformado capitão, depois vai para a Inglaterra fazer doutorado, né? Convive com Roger Penrose, com Stephen Hawking, Abdus Salam, ou seja, com alguns prêmios Nobel, né? Retorna para o país, torna-se professor universitário, reitor da Universidade Estadual, que é a universidade que eu ministro aula atualmente, né? Mas também foi deputado federal e foi também secretário de Estado da Educação do Piauí. Nós tivemos a oportunidade também de promover uma coisa até assim simples, que não é assim difícil essa dificuldade. Na Secretaria de Educação, quando a gente assumiu lá, porque, veja bem, eu aproveito aqui para dizer, bem resumida, que quando eu soube que o governador Monsanto ia me reunir, ia me convocar no dia seguinte, para que eu fosse secretário de Educação, eu fui ao Karnak e o governador me disse. Só que eu virei para ele e disse: governador, olha, eu aceito, governador, mas se o senhor tiver outro nome é melhor, porque, governador, eu não posso sair da UESP. A UESP é um trem-andão, que não tem como. Aí ele virou assim: não, mas você vai ficar lá na UESP e na Secretaria de Educação. Eu disse: bom, governador, eu vou fazer tudo que puder ao meu alcance. Então eu ficava de 8 da manhã até as 4 da tarde na Secretaria de Educação, de 4 às 10 da noite na UESP. Na UESP. Ficamos um ano desse jeito, rapaz. O negócio foi puxado. Foi uma época que foi extremamente puxado. Mas também gratificante, né, professor? E o professor, ele também, se fosse ficar aqui falando, gente, nós iríamos ficar muito tempo, né? Já vamos aqui com quase 50 minutos e passa muito rápido. Mas também é membro de várias academias, né? Academia Piauiense de Letras. Eu faço parte da Academia Piauiense de Letras e integro também o quadro vitalício da Academia de Ciências do Piauí. E agora, 3 anos atrás, 2020, eu fui eleito, né? Por sinal, é uma eleição assim, até parecida com a eleição de presidente, porque na Academia Luso-Brasileira de Letras é uma eleição em 2 turnos. É uma coisa que me chamou a atenção, eu não sabia dessa, né? Entendeu? Então, eu fui eleito para a Academia Luso-Brasileira de Letras. E essa academia é uma academia que me dá muita satisfação, porque, sabe, essas academias de letras, viu, Paulo Henrique, elas têm assim, uma forma de como foram constituídas ou pensadas na origem, que reflete a forma como foi pensada a primeira delas, que foi a Academia de Letras da França.
O fato é que, para resumir, eu lhe diria o seguinte, que a Academia de Letras, muita gente supõe que ela é uma academia criada para desenvolver, estimular a atividade literária na sociedade. Não é bem assim. Não é que seja contra, mas ela foi concebida, e o fato é que hoje, você pensar na Academia Brasileira de Letras, Academia Piense de Letras, Academia Francesa de Letras, elas colocam em evidência toda a presença de todas aquelas pessoas na academia que, nas diversas áreas de conhecimento, tiver uma contribuição marcante. Então, é claro que isso é uma forma de pensar, né? Entendeu? Então, por exemplo, resumindo, eu lhe diria, se a Academia Piauiense de Letras, se o nome dela na origem, em 1917, quando foi criada, tivesse sido a Academia Piauiense de Literatura, a sua composição hoje seria diferente. Muito diferente, né? Totalmente diferente. Então, a Academia Piauiense de Letras é uma academia onde se imagina que ali estejam os representantes da cultura piauiense, na ciência, nas letras, nas artes. Por exemplo, a professora Niede Guidon, ela honra a Academia Piauiense de Letras. O nome dela honra mais a Academia Piauiense de Letras, talvez até do que a academia a ela, entendeu? Uhum. Então, mas isso é uma forma de pensar que foi concebida assim nas origens e que de alguma forma então não se deve pensar em algo diferente, né? Então, assim, a gente pôde aqui, gente, passear um pouco pela história de vida do professor Jonatas Nunes, meu ex-professor, meu confrade da Academia de Ciências, né? E uma pessoa assim que inspira muito os jovens aqui do nosso estado. Deu uma contribuição por tudo que vocês viram aqui, não só ao Piauí, como ao Brasil. É uma honra poder ter dividido com esse tempo a bancada com o amigo, né? E, assim, deixar aqui os microfones abertos para suas considerações, deixar aqui um presente da Estação I, uma lembrancinha, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Tá? E deixar o microfone aqui aberto para suas considerações, o que é que o senhor teria, do alto da sua experiência, da sua formação científica, a dizer para os nossos jovens, os jovens que estão nos ouvindo aqui, que estão começando praticamente a sua trajetória, né? Olha, eu queria dizer aqui, aproveitar essa oportunidade, Paulo Henrique, que você me dá, e para dizer o seguinte, que feliz da sociedade que dispõe de pessoas assim, da sua estatura. Você é uma pessoa que já deu, está dando e vai ainda durante muitos anos dar contribuição inestimável ao desenvolvimento da ciência, do humanismo e da cultura em nossa terra. E aproveito então aqui também para dizer a todos os piauienses que eu estou agora de um ano para cá, 2 anos para cá, aproveitando até essa pandemia que houve, eu estou escrevendo e já estou até na fase final, 2 livros, porque muitos colegas me cobram que eu deva escrever alguma coisa, já vem há anos, alguma coisa sobre aquela arrancada desenvolvimentista do período da UESP em que eu estive lá. Então, eu estou ultimando esse livro sobre a UESP e também um livro sobre as minhas origens, sobre Floriano, meus tempos de criança, de mocidade, de adolescente, tempo de Teresina e muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas que de alguma forma ligadas à minha infância e adolescência em Floriano. Então, são 2 livros e eu quero dizer que dentro de 3 meses, mais ou menos,
Esses 2 livros estarão aí à disposição das pessoas que tiverem interesse. Bom. Muito obrigado e até uma outra oportunidade, Paulo Henrique. Fico muito satisfeito por essa oportunidade que você me deu. Eu que agradeço, professor, foi uma honra imensa. Eu me senti assim, muito lisonjeado com a sua presença aqui. A gente poderia ficar aqui várias horas e ainda tem alguns episódios em aberto para a gente conversar, porque tem outras coisas, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse bate-papo, compartilha. A história do professor Jonatas Nunes é uma história belíssima de alguém que saiu dos rincões do Piauí, da zona rural, chegou a Londres, fez um doutorado e tem toda essa história que foi narrada ao longo desse bate-papo que passou tão rápido. Pena que está acabando, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Forte abraço, gente. Até a próxima. Muito obrigado.